Luanda a 7ª edição da cerimônia de graduação dos finalistas da FATAC. Chuvas abundantes alegram uns, mas entristecem outros. Paz do Senhor a todos que nos acompanham direto ou indiretamente através da nossa página e sejam bem-vindos a mais um que é o meu, que é o teu e que é o nosso programa Notícias em 3D. Eu sou a Sônia Gabriel. Fala para vós, Amélia dos Santos. A coordenação da juventude do Centro Sede teve 5 dias de culto de concentração e conhecimento da palavra. Foram decorridos 5 dias, isto de 21 a 25 de novembro de 2023, em que os jovens adstritos ao Centro Sede do Sumba, nomeadamente das congregações da Assaca, Pedra Uma e E15, juntavam-se nesses dias a partir das 17 horas para adorarem ao Senhor. Jubilaram com cantos corais, pregação da palavra, estudos bíblicos e palestras que foram os destaques dos 5 dias. Florinda Ninca, agora é com você para nos dar mais informações. Os condimentos ora evocados foram as atrações naquelas tardes, mas a natureza cada dia quase que anulava o ambiente com as enxurradas das águas da chuva que não queriam parar e dificultavam o trânsito, mas a vontade dos fiéis foram determinantes quando adorar a Deus fosse o caso. Não se viram apenas jovens, pois em alguns dos 5 dias, fiéis acima dos 50 anos também se fizeram presentes, apesar de poucos. Temas como o aborto, as consequências da masturbação foram dissertados por especialistas da área e algumas vezes o silêncio rompia a euforia trazida pelos jovens. Os preletores tinham todo o cuidado de apelar nos temas apresentados, os aspectos que chamam a atenção e são proibidos, e os presentes acatavam os ensinamentos. No fim, o secretário da Juventude Central falou também para nós. Graças a Deus que nós estamos a realizar esta atividade de jovens a nível do Centro Sede sobre o tema principal da jovem cristã e o compromisso com o reino de Deus. Este tema visa a despertar a camada jovem de qual é o real compromisso que tem do reino de Deus enquanto um ser da sociedade. Essa é a razão de nós, neste mês de dezembro, marcarmos um encontro com todos os jovens, não só a nível do nosso centro, mas também a nível do município, outras instituições, e também temos coragem convidados de outros centros. Sim. Amém. Como é que esta atividade está a decorrer e houve algum impedimento no início ontem devido à chuva? Não foi assim um impedimento, foi simplesmente uma dificuldade no arranque. Ontem realmente no dia 21 foi a abertura da atividade, arrancamos um pouco tarde devido às quedas pluviométricas. O número de fato de participantes foi reduzido daquilo que nós esperávamos, mas mesmo com chuva não impediu que a atividade acontecesse. A congregação da Pedra Uma mergulhou mais uma vez dentro da ordem divina do Ídolo. Com folhetos e dísticos, a congregação da Pedra Uma da Assembleia de Deus Pentecostal do Sumba, à luz do cumprimento da ordem do Divino Mestre, mergulhou numa estrondosa campanha de evangelização. Depois de uma vigília, onde as devidas instruções foram dadas, crianças, jovens e adultos fizeram parte da mesma, todos com a ideia de ganhar almas para Cristo, esvaziando assim o inferno e enchendo o céu. Eis as nossas conversas com alguns participantes. Pai, senhor irmão, como se chama? Antônio Aurea Constantino. Amém. Irmão Antônio, participou da vigília? Sim, E o que achou da vigília? muito bem. Foi muito boa, né? Sentes-te preparado para ir ao campo? Sim, O que é que vais fazer lá no campo? vou ir evangelizar as almas perdidas. Amém, amém. Obrigada, irmão. Muito obrigada. Pai do Senhor, irmã, eu sou corista, chamo-me Eugênia de Fátima Constantino Xavier Cacumba. Irmã Eugênia, participou da vigília? Participei sim. E como correu?
Correu muito bem, foi mil maravilhas, fomos abençoados. É muita glória que nós vimos nesta noite, é muita emoção. Amém. Então sente-se preparada para ir ao campo? Bem preparada. E qual é o pensamento lá no campo? É resgatar as almas perdidas, sabendo uma vez que este bairro precisa muito, muito mesmo, e é uma grande preocupação, é de louvar a ideia da liderança da nossa igreja, que hoje é dia de desmantelar o bairro da Pedra Uma. Amém. Muito obrigada pelo tempo nos fornecido para a entrevista, irmã. A mesma abrangeu muitos moradores do bairro, bem como os motoqueiros e pessoas que por aí passavam. A nossa repórter de pista esteve no local do acontecimento e vai adiantar mais informações sobre a matéria. Florinda Ninca, agora é contigo. Quando eram 4h17, a nossa equipa de reportagem partia em direção à congregação da Pedra Uma para testemunhar a vigília que antecedia a atividade da evangelização. Atividade essa para o cumprimento de um dos imperativos do nosso Senhor Jesus Cristo, descrito nos livros de Mateus 22:9, eu cito, e depois a saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E também complementando Marcos 16:15, e disse-lhes, e depois a todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Foi uma atividade em que os cristãos envolvidos não escolheram lugar nem condição social. E a congregação disponibilizou dísticos, panfletos e livros para a melhor divulgação da palavra. E assim conseguiram cumprir a promessa deste dia, a de evangelizar. A caminhada pareceu longa, mas após uma vigília, os cristãos estavam completamente preparados e capacitados para anunciar o evangelho. Não temeram as descidas nem subidas que caracterizam o bairro, mas as boas novas foram anunciadas. Com imagens de Guilherme Lima, reportou para vocês a vossa irmã de sempre, Florinda Ninca. Pois é, Florinda Ninca. Assim foi a evangelização na Pedra Uma. Muito bom. O êxodo de alunos e fiéis da Assembleia de Deus Pentecostal do Sumba tem sido uma constante. Nos últimos 5 anos, a congregação do E15 tem perdido em média 3 dos seus fiéis para as províncias limítrofes do Ambo, Benguela e para a cidade capital de Luanda. Os jovens alegam irem à procura de uma formação que satisfaça as suas pretensões. Ao telefone, eis as justificações. Cá em Luanda eu congrego no centro Getsemane. Houve diversos motivos que me fizeram deslocar-se do Sumba para Luanda, mas o motivo principal é a continuidade dos estudos a nível do ensino superior, visto que nem ensino médio nem ensino superior o Sumba me dispunha dessa viabilidade em poder me formar na área em que atualmente me estou a formar. Estou na província do Ambo, Instituto Superior Politécnico, sou nascente. O curso de Contabilidade e Finanças, primeiro ano. No Ambo estou no Centro Siloé, Ministério Maranata, e corista. Deixei a cidade do Sumba para dar continuidade à minha formação. Atualmente resido na província de Benguela, município de Benguela. Sou estudante universitária da Universidade de Catiavala Buila, na Faculdade de Direito, frequentando o 2º ano. Deixei a cidade do Sumbo no intuito de dar continuidade à minha formação acadêmica, visto que na altura as instituições de ensino do município do Sumbo não albergavam a especialidade que eu pretendia seguir. Acabamos de ouvir as conversas ao telefone de alguns jovens fiéis da congregação do E15 que confirmaram a nossa informação. Apesar de verificar-se um número de fiéis que saem para outras províncias, outros entram sob o controle da congregação, mesmo que não sejam na condição de transferidos, mas a inclusão destes não cobre a vaga deixada. Um culto de apoio aos mais carentes foi realizado na congregação do E15. No passado dia 26 de novembro, pelas 15 horas, realizou-se na congregação do E15 um culto de solidariedade, visando a recolha de bens não perecíveis para encaminhar às camadas mais necessitadas. A recolha não obedeceu uma obrigatoriedade, fazendo-o assim quem pudesse. Como todos os músicos da banda estavam em outros compromissos, o irmão Campos Sampaio da banda Campeões da Luz e o Brada Campos asseguraram musicalmente o culto. Produtos como arroz, massa alimentar, óleo vegetal, sabão e açúcar
foram recolhidos, embora em quantidade reduzida conforme era prevista, o que deveu-se à chuva que marcava a cair outra vez e a presença a ser reduzida. Para complementar, falamos com a Florinda Ninca, que participou e também levou produtos para entregar. Pai do Senhor Evangelista, esse é a SIC 15. Gostaria de saber o seu nome e o cargo na igreja, por favor. Pai do Senhor, graça e paz, amado. Chamo-me Costa Celestino, sou coordenador da juventude da congregação do E15. Evangelista Celestino, gostaríamos de saber como teve a iniciativa de realizar esta atividade solidária. O que nos motivou a realizar a atividade Tarde Solidária foi a necessidade que há de nos solidarizarmos com os mais necessitados. Então, isso nos levou a realizar esta atividade. E pelo número de presentes cá na atividade, o que é que tem a dizer e será que o objetivo foi alcançado? Bem, podemos dizer que os objetivos foram alcançados, independentemente das chuvas, né, que impediu, de certa maneira, a afluência dos crentes no templo, mas ainda assim podemos dizer que superou a expectativa. E há pretensões de realizar outras atividades solidárias? Sim, é importante essas atividades acontecerem. Ainda não temos datas, mas brevemente vamos realizar outras atividades semelhantes a esta. Evangelista, como e onde será feita a distribuição dos bens acumulados? Os bens angariados serão entregues à direção das mamãs, podemos dizer, para em conjunto com os diáconos da igreja, direcionamos aquelas pessoas mais necessitadas. Sabemos que todos nós somos necessitados, mas sabemos que na nossa comunidade existem aquelas pessoas mais necessitadas. Ok, mas não tem uma data prevista? A data prevista é para dia 3 de dezembro. Ok, muito obrigada. O Pai é Nosso, o Pão também é Nosso foi o tema da atividade solidária realizada cá na congregação do E15 a 26 de novembro de 2023, onde para participar desta mesma atividade, cada participante ou cristão tinha que trazer consigo um bem não perecível para que posteriormente fosse doado a quem necessitasse. Participaram desta atividade crianças, adolescentes, jovens e mamás. E assim a atividade correu na maior perfeição. Com imagens de Francisco Lopes, Florinda Ninca, a vossa repórter de sempre, falou para vocês. Até já. Muito boa ação. Vamos para um breve intervalo. Não saia daí que estaremos de volta. A sua oportunidade de fazer música com qualidade chegou. Estúdio Zen Record tem para si produção musical, spot publicitário, instrumentalização, mix e master. Estamos localizados na província do Kwanza Sul, município de Sumbe. Para mais informações, ligue 923 09 7100 922 20 98 71 ou ainda para o terminal 921 75 43 34. Estúdio Zen Record. Mergulhe nas notícias e entretenimento que temos a lhe oferecer. Com as notícias em 3D, pode estar dentro de informações de caráter evangélico-social. O rosto da quinzena apresenta conversas com cristãos. Na hermenêutica bíblica, aprofunda mais os teus conhecimentos bíblicos. Entrevistas com ministros e diaconisas. TV SIC E15, a nossa televisão é a nossa evangelização. A família TV SIC E15 deseja aos nossos estimados seguidores boas festas e feliz ano novo. A nossa televisão é a nossa evangelização. Como prometido é devido, já voltamos para continuar com o nosso, com o vosso e o teu programa Notícias em 3D. Chuvas abundantes alegram uns, mas entristecem outros.
Os camponeses que exploram a cintura verde da cidade do Sumbe manifestam alegria com a chuva que cai, apesar de abundantemente, segundo nos adiantaram alguns agricultores, desde que não seja de forma exagerada, o que, segundo eles, assim será útil para irrigar a terra e as culturas. A nossa colega e irmã Florinda Ninca vai nos detalhar com mais informações. Vou detalhar sim. Rompemos as várias dificuldades que fomos encontrando para chegar até aqui nas zonas das hortas do Faceira, como conhecem. Então, Florinda Ninca, foi difícil? Foi difícil sim. Foi quase que 1/10 milésimo da viagem guiada por Moisés do Egito à Terra Prometida. Mas graças à teimosia da nossa produção, chegamos aqui. Mas vamos ao que interessa. A terra nestas áreas é mesmo arenosa e fértil. Dizemos isso porque os produtos no solo lançado mostram o ar da sua graça e as chuvas constantes que vão caindo nem por isso são mão-vindas, pois trazem alegria aos camponeses. Muito boa tarde, senhor. Fala para a SIC E15. Gostaríamos de saber como se chama. Eu chamo-me Alfredo Domingos Mendes, mais conhecido por Henrique. Senhor Henrique, vemos-lo aqui em trabalho de campo. O que é que acha das chuvas, das quedas de água estes dias? Falando da chuva, isso é obra da natureza, não tem nada a falar acerca da chuva. Está a chover bem, mas só que está a prolongar, o nosso produto está quase a ficar no capim. Isso. Ok. E o que é que está a plantar? Eu estou a plantar, aqui estou a plantar milho, abobreira e a folha de feijão, a folha da quizaca. Produzir bananeira e banana comercial, banana pão e outros tipos de banana aí. Fala para a TV SIC E15, muito boa tarde, como se chama? Boa tarde, sim, chama-se Martim Domingos Manuel e apelido Sandokan. Só reportagem nacional, a chuva está mesmo bom. Primeira coisa que o combustível está muito caro. Segunda coisa é que a produção está indo normalmente. E terceira coisa, só tudo a Deus que nos abençoa. Então a chuva está a trazer benefícios cá para a vossa plantação? De momento que não, porque ainda nunca notamos. E o que está a plantar agora? De momento é cebola e pimento e tomate. E esses tubos aqui que vemos aqui, para que servem? Chama-se gota a gota. Gota a gota é um sistema que facilita mais para não chamar multidão, também para não comprar mais motor, e por isso que ele sozinho rega-se sozinho, só ligar o motor. Muito boa tarde, fala para a TV SIC E15, como se chama? José de Almeida. Senhor José, o que é que acha desta constante queda da chuva estes dias? Essas quedas, nós tivemos a espera disso, mas em parte só está um bocadinho exagerado, mas é benéfico, porque desde que não caia com muita regularidade, porque senão o produto também estraga. Nós estamos a fazer cebola, estamos a fazer pimenta, outras coisas, com muita chuva, também o produto estraga, estamos a todos os dias a desinfetar. Ok, muito obrigada. Pois é. Ao contrário dos camponeses, estão outros populares que vão experimentando dificuldades quando as torneiras do céu se abrem, apresentando um pavimento impróprio para uma circulação cômoda, quer pedestre, quer de meio rolante. Outra vez, é consigo, nossa repórter. Apesar dos camponeses se alegrarem com o cair das chuvas, os outros cidadãos nem por isso se alegram com o cair constante das chuvas. Senhor Gabriel, nós gostaríamos de saber como vê as enxurradas das chuvas no bairro do E15. Obrigado. Primeiro, saudar todos os moradores do E15 e para dizer que a chuva geralmente tem dois polos, um polo negativo e outro polo positivo. Começando pelos aspectos positivos, temos a dizer que a chuva amenizou um pouco o ambiente ficou um pouco mais fresco e também a vegetação está mais verde e então aqui este é o polo positivo. Agora, falando do polo negativo como está, nós temos a dizer que não estávamos preparados para essas quantidades de chuvas que agora estão a cair. Principalmente essa nossa zona do E15, é uma zona baixa, é uma zona que acumula muita água e também acumula muita lama.
Então pensamos que depois das chuvas nós teremos que enfrentar uma outra situação, porque é fruto das águas estacionadas. Vamos enfrentar o mosquito. Os caminhos terciários estão cada vez mais lamacentos e o acesso a eles, quer por meio de transporte ou mesmo a pé, está cada vez mais difícil. Os pavimentos escorregadios facilitam quedas de pessoas e muitos meios ficam enterrados, dificultando assim a movimentação. A grande dificuldade está nos caminhões cisternas que abastecem os tanques de muitas residências com água para o consumo humano, em não fazer esse trajeto enquanto os caminhos estiverem lamacentos e de difícil trânsito. O rio Cambongo, que irriga a Cintura Verde e também fornece água para o consumo humano das populações sumbenses, está muito cheio e com característica água colorida. O que não é bom que se beba sem passar por um tratamento de desinfecção e decantação, evitando assim doenças diarreicas, o que, graças a Deus, ainda não está alarmante. Para os seguidores, tratem bem a água que vão beber para evitar doenças. Com imagens de Francisco Lopes, Florinda Ninca reportou para vocês com a mesma disposição de sempre. Aconteceu em Luanda a 7ª edição da cerimônia de graduação dos finalistas da FATAD, Faculdade Teológica da Assembleia de Deus. O discurso de abertura foi proferido pelo magnífico reitor, mestre Harry Rosland, que vamos emitir mais adiante, agradecendo ao reverendo Francisco Sebastião do Ministério do Mapuluço e representante legal da Assembleia de Deus Pentecostal em Angola. O reverendo e mestre André Mendonça, pastor-presidente do Ministério do Sumba e presbítero provincial do Kwanza Sul, também esteve na referida cerimônia. Reverendo André também esteve na cerimônia de graduação dos finalistas de 2018 da FATAD. Em que condição? Nós estivemos presentes nesta cerimônia na condição de professores e realizou-se a primeira no dia 4 de novembro para o Polo Luambo e devido ao batismo não nos foi possível estar presente. Então nesta temos que estar presente porque foi um momento histórico de que a antiga reitoria cessou e passou para a nova e nós como professor deveríamos fazer parte para presenciar a graduação dos estudantes. E em que dia, local e instalações aconteceu a cerimônia? O dia foi o dia 25 de novembro no Templo Matriz Maculoso, no Talatona, onde se realizou a cerimônia da graduação dos 70 finalistas da FATAD. Então, se é professor universitário e da FATAD, como nos adianta, tem uma formação teológica. Nos interessa, se não for exigir demais, saber o nível acadêmico e em que país foi formado. Muito obrigado. Nós tivemos a graça, eu até a princípio considerei como se fosse uma aventura espiritual. Na altura em que terminamos a formação média no Instituto Médio da Educação, como professores, e a nossa especialidade foi matemática e física e queríamos fazer o ensino superior. Na altura só tinha o ICED, funcionava à distância no Lubango e nós queríamos fazer matemática à distância. Nos acharam sendo aventureiro, não nos foi aceito. Depois disso, remeteu-se o documento, alguns colegas começaram, mas é uma formação psicopedagógica e nós não tivemos a graça de ser admitidos. Em 97, no princípio, em janeiro, o então pastor-presidente da Igreja do Sumba envia-nos para uma reunião do Conselho Presbiteral em Luanda e de lá o missionário americano que trabalhou conosco fez o possível de haver um contato com a Escola Superior de Teologia da África Ocidental, em Lomé, para que pudéssemos ter cá um núcleo ou um polo que funcionasse em Angola. E assim nós
fomos inscritos para sermos os primeiros estudantes, apenas um grupo de 16, professores do IBA e os membros do Secretariado-Geral. E desse grupo que viemos terminar, as aulas deviam decorrer em Angola e o último trimestre a defesa da licenciatura ser em Lomé. Lá fomos em agosto de 2001, fizemos e defendemos o nosso trabalho, terminamos em 1 de dezembro de 2001, tomamos o regresso. Em 2003, conseguimos fazer mais um mestrado em Psicologia Pastoral no Instituto Sociocultural Teológico do Brasil. E a partir dali, através da missionária Vera, missionária Maria Pires da Luz, com quem viajamos em 2003 para as bodas de prata da Missão Antioquia, tivemos esse contato. Queríamos fazer um estudo presencial, só que as aulas iniciariam, nós fomos em dezembro, as aulas iniciariam no mês de março, e achamos ser longo, e aí conseguimos fazer essa distância e terminamos o nosso mestrado. Agora, logo que terminamos a licenciatura, havia um grupo, nós fomos apenas 3 estudantes. O reverendo Bruno, pastor Calumba, o ex-pastor Matadide e eu, fomos os únicos que terminamos na altura. E quando vem o missionário Osland, a escola, o Instituto, a FATAD de Lomé, indicou que em Angola havia alguns estudantes que terminaram a FATAD, que bem poderiam ajudar no início da FATAD em Angola. Fomos contactados em 2015 para ministrar as aulas através do missionário Osland, e de lá para cá temos dado a nossa humilde contribuição nesta faculdade de teologia, tanto em Luanda como no Ambo. Em termos de bibliografia, como está referida a faculdade? Se tem biblioteca, como tem sido frequentada? Muito obrigado. A luta que o missionário Osland, na qualidade do segundo reitor da mesma, tem feito, foi, a princípio, usava-se uma bibliografia de forma virtual, mas agora tem a biblioteca construída, que recebeu o nome do primeiro reitor, o Dr. Carlos Gims, e tem sido frequentado pelos estudantes, e não só, para as melhores pesquisas e enriquecer os seus trabalhos. Existem alunos da Assembleia de Deus Pentecostal do Sumbe? Se temos, quantos são? Muito obrigado. O Sumbe, a princípio, teve 2 alunos. O falecido o pastor Guilherme e o pastor Joaquim Luiz. Depois que eles terminaram, seguiu o segundo grupo, a turma de 2020, com 10 estudantes. E a turma de 2022 também com 10 estudantes. Desses 10, um deles também partiu para a glória, que é o pastor Cafaia Serviço Matemba, depois da penúltima sessão. Então, neste momento, temos 19 estudantes a frequentar a FATAD. Deus seja louvado. Para além de ser professor universitário, com esses cargos não se sente muito ocupado e cansado? Muito obrigado pela pergunta. Mas como diz o autor do livro Liderança Espiritual, Oswaldo Sandler, que o mundo é dirigido por homens cansados. Então, nós, na qualidade de servos de Deus, então não precisamos nos sentir cansados, porque a Bíblia também diz, né? Quem tem, ser-lhe-á dado. Quem não tem, até aquilo que parece ter, lhe será tirado. É na medida que nós temos alguma coisa que Deus continua também
nos dando cada vez mais. Cansado ou não cansado, mas temos que fazer parte e dar a nossa contribuição para o desenvolvimento da Seara do Divino Mestre. E também, a esse nível na igreja, requer pessoas com mais experiência não só acadêmica, mas também no ponto de vista ministerial, porque há casos que a nível da nossa faculdade acontece que é preciso transmitir aos novos como é que se deve fazer a obra de Deus. Há quanto tempo leciona nesta faculdade, no caso a FATAD, e leciona quantas e que cadeiras? Bem, estamos a lecionar desde o ano de 2012, quando arrancou a primeira turma, e temos 3 cadeiras. A pneumatologia, que é o Espírito Santo, estudo de Gálatas e Romanos e introdução ao Antigo Testamento. São essas cadeiras principais que nós ministramos em cada uma. A introdução do Antigo Testamento são para turmas que não fizeram o IBA. Aqueles que têm o curso superior feito e são obreiros sem terem feito o IBA, esses têm mais 10 cadeiras para colmatar a parte do IBA. E aqueles que fizeram o IBA e têm o curso médio, ou têm o curso médio do IBA e têm um curso superior, podem já entrar direto para o ensino superior, a FATAD, sem essas cadeiras que excluem a introdução do Antigo Testamento e doutrina de Deus e bibliologia. Então, eles são já separados, tem apenas 20, ao passo que os outros têm 30 cadeiras. A representatividade do grau feminino na FATAD tem se destacado? Desde a primeira hora. Na turma da STAU, em que eu fiz parte, tínhamos uma irmã. Nessas turmas da FATAD, em cada turma, tem uma média de 5 a 6, até quase 10 irmãs. Hoje em dia, há um bom destaque das irmãs. Com esses cargos, as saídas para além do nosso oceano têm sido quase que constantes. Quais são os países em África ou fora deste continente que já visitou? Muito obrigado. Eu já fiquei muito tempo sem viajar, mas em 90 viajei para Portugal. Em 2001 fomos a Lomé para completar a nossa licenciatura, a defesa. E em 2003 viajamos ao Brasil. Este ano já estava esquecido em viajar, consegui viajar para Ghana, representar a nossa instituição. Fomos delegados pelo representante legal, juntamente o vice, no Conselho da Aliança da Assembleia de Deus da África. Então aí estivemos no Ghana no mês de março, e este ano, ainda esse ano, aliás, o mês de agosto, no mês de setembro viajamos para Portugal para oficializar também um dos atos de ordenação de obreiros da Europa e do Reino Unido. Tem aí algumas missões das igrejas lá e precisava de ordenar obreiro, então nós estivemos presentes. Por bem dizer, em África saímos para países mais próximos, Namíbia, viajamos para Ghana e o Togo. Apenas em Etiópia foi de trânsito, não saímos para a cidade. São esses países por onde nós passamos. Para terminar, queremos que o pastor faça um apelo aos futuros estudantes da FATAD, aqueles que são os atuais alunos do IBA. Muito obrigado.
O nosso apelo vai, de facto, para os alunos do IBA, que à medida em que nós vamos aprendendo a palavra, há sempre necessidade de continuarmos a aprender, aprender e aprender. E a palavra de Deus nos diz, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, quem está no IBA, está sempre aberto à oportunidade, termina-se o IBA, pode dar continuidade à FATAD, e nós estamos orando para que temos a nossa FATAD em Cacoaco e o polo do Ambo, que tem sido muito assistido, do Ambo pelo menos, tem estudantes que vêm do leste e do sul da Angola, quando Cubango, Cunene. E este ano já as inscrições estão sendo feitas, ou terminaram dia 17 do mês passado, melhor dizendo, e a prova da admissão será feita no mês de janeiro. Então, quem não pode entrar esse ano, prepara-se para uma outra oportunidade para ver se sempre que houver uma necessidade de aprender mais, faça a sua inscrição e seja bem-vindo. Muito obrigada pela disponibilidade, Reverendo André. E creio que sairemos daqui com a bênção do nosso amado pastor. A Faculdade Teológica da Assembleia de Deus Pentecostal FATAD tem a sua sede na Rua da Missão, bairro do Kikolo, município de Cacoaco, em Luanda, e tem um polo na província do Ambo. Criada em 2012, a instituição já formou mais de 200 bacharéis de diferentes denominações religiosas na área da teologia aplicada e conta atualmente com mais de 500 estudantes. Como havíamos prometido, passaremos em alguns minutos trechos do magnífico reitor. Pois foi o ano em que eles começaram a sua jornada de estudos teológicos ao nível superior. São 67 finalistas que vão receber os seus diplomas. 33 delas ao nível do bacharel e mais 34 sendo recipientes de uma segunda licenciatura, isso em teologia aplicada. Não tem sido uma caminhada fácil. 6 anos de estudos, 1 ano de Covid, muita leitura, aulas, estudos, tempo em grupos pequenos, viagens e tudo mais que está envolvido na vida de uma estudante. Sendo ao mesmo tempo marido, esposa, pai, mãe, ministro, empregado, funcionário, patrão, tudo para além das responsabilidades que todos os nossos finalistas têm com as suas congregações. Os nossos parabéns. Bem-haja, turma 2018. Acabamos de ouvir o magnífico reitor e para nós só resta felicitar aos nossos recém-graduados na nova empreitada que têm pela frente. Exatamente, estão mesmo de parabéns. Mas de formação teológica não é tudo. Núcleo do Instituto Bíblico de Angola, IBA, funciona no Sumba, à semelhança da cerimônia de graduação dos licenciados pela FATAD, ao se tratar de teologia, dizemos que decorrem as aulas do IBA, Instituto Bíblico de Angola, no Sumba, neste ano letivo de 2023. Funciona numa das salas anexas ao Templo Sede, no período da tarde, com 3 salas de aula e ministram-se os 1º, 2º e 3º anos. As condições das salas de aula, bem como as de ensino e aprendizagem, satisfazem as expectativas. Para mais informações, segue-se atentamente a conversa com o supervisor pedagógico, pastor Fernando Francisco. Fala em direito para os nossos seguidores, bem como aqueles que ocasionalmente nos assistem. Quer identificar-se, por favor, e que função desempenha no IBA? Sou o Fernando Francisco, pastor. Desempenho as funções de professor pedagógico. E quantas salas tem em funcionamento? Neste caso, temos 3. E como funciona? Funciona no período da tarde, a partir das 15h30 até às 17h30. Quantos alunos por ciclo controlam? Neste momento estamos a controlar 85 alunos. E só são permitidos apenas os fiéis da ADP ou permitem outros? Essa situação é abrangente para todos. Todos aqueles que
vir a necessidade de outras denominações, estão livres para participar. A título de exemplo, temos um dos pastores da igreja Maca, da igreja presbiteriana, estão a estudar, quase a terminar. E quais são os professores? Os professores são vários. A título de exemplo, temos o nosso pastor presidente, o principal, está outro leque de quadros. E que cadeiras principais se lecionam neste curso? As cadeiras, principalmente a bibliologia, a hermenêutica, como preparar um sermão, a educação cristã, no que tange ao número, acredito que ultrapassa os 12 disciplinas. E quais são os perfis de entrada e saída de livro? Primeiramente, tem que ser salvo, batizado e com a anuência da proveniência da igreja. O presidente tem que anuir a entrada. Se o fiel não for batizado, pode ou não frequentar o livro? Bom, primeiramente, porque está em cadeiras, primeiramente ele tem que passar por discipulado. Depois do discipulado, não é? Acredito que já passa para o candidato ao batismo. Depois de ser batizado, já tem o requisito de ser consagrado, de receber todo tipo de ferramenta hermenêutica sobre o nosso Instituto Bíblico de Angola. E qual é a equivalência que tem o curso de Raiz da Fé? Bom, o Raiz da Fé tem equivalência ao primeiro ano. E quais são os pensamentos para o futuro do IBA? Bom, para o futuro do IBA, temos em carteira ampliar mais a situação das salas de aulas. Só temos ainda 3. Este é o polo Sumba, pertencente à Gabela. E quais são as dificuldades que tem? Bom, as dificuldades são várias, mas em todo caso, quando se fala que é um instituto bíblico, ora-se a Deus e algumas situações são supridas e outras entregamos nas mãos de Deus, a seu tempo vai suprir. Vou me referir em termos da própria instalação. Ok. Muito obrigada pela gentileza de oferecer-nos os dados que precisávamos sobre o IBA. Agradecemos. Numa conversa amigável, a nossa repórter falou com os intervenientes no processo. Tá. Pai do Senhor, irmã, como se chama e de que congregação é? Pai do Senhor, eu sou a irmã Isla Luiz Francisco Bernardo, sou da subcongregação da Centralidade. Qual é o ano do IBA que está a frequentar? Primeiro ano. E como está a ver essa formação? Graças a Deus, a formação está a correr muito bem. Até hoje aprendemos bastante. Conseguimos até agora clarear nossas mentes daquilo que eram as nossas dúvidas, aquilo que também não sabíamos, estamos a aprender e está correndo a graça de Deus. E qual a disciplina que mais te chama a atenção? Olha, até o momento todas as disciplinas foram boas, mas a disciplina que mais nos chamou a atenção é a geografia bíblica e a escola bíblica dominical. E no final desta formação pretende continuar com a formação teológica? Sim, o objetivo é não parar, como é aprender dia após dia e cada vez mais. Então vamos ver aquilo que Deus prepara. Evangelista, como se chama e de que congregação é? Chamo-me Rui Manuel Tomás, evangelista. Pertenço à congregação da Saída ao Centro de Cidade, que opera na área da Calabons, também na área da Supinga do Rio. Qual é o ano do IBA que está a frequentar? Vou frequentar o primeiro ano. E como tem visto essa formação? Até o momento, tenho visto que a formação tem sido um pouco proveitosa, porque aquilo que não sabíamos
desde que matriculei-me em Viva, muita coisa estamos a aprender, muita coisa também que nós víamos que eram normais, afinal de contas eram coisas erradas. De facto, Pois é, os futuros estudantes da FATAD. Parabéns a todos os estudantes. Os jovens da Assembleia de Deus Pentecostal do Sumba encerram o ano eclesiástico em grande. O Centro da Terra Prometida, localizado no bairro do Xingo, foi palco das atividades que apimentaram o culto de encerramento do ano eclesiástico da Direção da Juventude Municipal do Sumba, que teve lugar no sábado, dia 9 de dezembro, pelas 14 horas. O templo foi pequeno demais para albergar os mais de 600 jovens e adolescentes que afluíram naquele lugar. Desfilaram corais do Centro-Sul, Norte e adolescentes do Ministério do Sumba, que entoaram antes e depois da pregação da palavra, o contrário do que tem sido habitual. Pai do Senhor Pastor, fala para a comunicação e imagem do E15, nome e função do pastor, por favor. Pai do Senhor, irmã Florinda, chamo-me Alberto Gabriel Chuale. Pastor, por que a realização deste culto municipal? O objetivo deste culto municipal de jovem é para estarmos mais unidos diante dos jovens. Faz tempos que já não nos congregamos em locais como este. Pensamos em nós, esta vez, no fim do ano, nos unirmos para estarmos mais próximos, tanto os jovens e os adolescentes. E como foi feita a escolha do local do culto? Praticamente a escolha foi boa. É um centro que tem uma dimensão que alberga mais jovens. Pensamos nós que este centro é que podia, não é, albergar o maior número de jovens e adolescentes possível para podermos realizar a atividade. O que tem a dizer o pastor acerca da presença e da ministração da palavra neste culto? Graças a Deus, o que temos a dizer é de louvar, porque os adolescentes e os jovens apareceram em massa. Foi uma boa expectativa, é de louvar, agradecemos a Deus. E, não obstante, também agradecer os líderes de jovens que mobilizaram os jovens para estarmos na atividade. De facto, é uma boa iniciativa e louvamos por essa presença. Então, depois de ter participado no culto, o pastor pode concluir que o objetivo de ver os jovens unidos foi concluído? Graças a Deus, foi unido, porque mesmo a mensagem também foi em conta. Agradecemos a Deus e tudo foi bem projetado e o que nós podemos ver é a união entre jovens e adolescentes. Muito obrigado, pastor, pelo tempo disponibilizado. Deus abençoe. Obrigado, igualmente. Bom trabalho, que Deus abençoe, multiplique mais sabedoria na vossa atividade que estão engajados. Pai do Senhor Evangelista, a sua identificação de que centro é e função na igreja? Pai do Senhor, irmã Florinda, sou Isaías Mendonça Raul Casimiro, sou secretário da Juventude do Centro do Cacute e também membro da redação do Departamento Municipal da Juventude. Como viu o culto hoje em termos de presença dos cristãos, a palavra ministrada? Graças a Deus, foi um culto maravilhoso e a presença dos jovens e adolescentes superou as nossas expectativas. Não contávamos com esse número que apareceu, atendendo à época que nós nos encontramos, é uma época chuvosa, mas graças a Deus os jovens apareceram em massa, de igual forma também os adolescentes apareceram em massa. Foi um culto maravilhoso, desde o início até ao seu término. Vimos um pregador que Deus o usou da maneira conforme Deus queria usar e desta forma todos nós podemos sair daqui alimentados e cheios da palavra de Deus. Amém. Então o Departamento Municipal pode sair daqui satisfeito porque o objetivo de unir os jovens foi alcançado. Graças a Deus o objetivo foi alcançado e também foi mesmo um culto digno de se considerar encerramento das atividades eclesiásticas. Pai do Senhor Evangelista, a sua identificação e de que centro é? Samuel Joaquim Manuel, pertence ao centro C de cidade. Evangelista Emanuel, o que achou deste culto municipal? É um culto maravilhoso, a todos os níveis desejados e que a glória do Senhor baixou entre nós, estamos felizes por isso. O término do ano eclesiástico, Departamento Municipal da Juventude, que avaliação faz deste ano eclesiástico? Positivo.
avaliamos do ponto de vista positivo, porque grandes bênçãos o Senhor tem derramado desde o princípio do ano e hoje está a terminar as atividades relativamente ao Departamento Municipal da Juventude, e só a graça do Senhor tem sustentado o seu povo, e nós estamos muito felizes com a presença de todos os jovens, todos os integrantes que fizeram parte deste culto, e daqueles também que eventualmente vieram assim para poder simplesmente visitar e também sentiram a graça de Deus sobre as suas vidas. O tema ministrado que fala sobre a união, em termos de união entre os fiéis da Assembleia de Deus Pentecostal, é notável ou o que é que falta? Na verdade, é notório, porém com alguma tendência de baixar, porque nos últimos dias temos visto a separação entre os irmãos de vários centros, e isso não tem deixado o coração de Deus alegre. Por isso, promover a união entre os irmãos, a comunhão entre eles, entre nós melhor, na adoração do Divino Mestre, é sempre o melhor. Pai do Senhor, irmã, fala para si que é 15, o seu nome, de que centro é? Pai do Senhor, Silmara Junteira, sou do centro da Bumba. Irmão, o que é que achou deste curso municipal? Graças a Deus, foi um culto super abençoado, um culto maravilhoso, e eu acredito que cada participante deste culto foi tremendamente abençoado pela palavra que ouvimos e pelos coros também que foram entoados ao longo do culto. Irmão Paulino, na verdade, o culto de encerramento do ano eclesiástico do Departamento Municipal da Juventude. Para o Norte, o que este culto significa e traz para a juventude do Norte? Antes de tudo, queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor, para todos aqueles que nos acompanham. Queremos dizer que para o lado norte, este culto traz para nós grande significado para as nossas vidas, tanto espiritualmente, e que também partindo do espiritual poderá nos catapultar na vida social, porque nós podemos ser agraciados por Deus, recebendo da graça de Deus, sendo alimentado com a palavra e tantas canções que também nos alimentaram com várias mensagens, e assim nós nos sentimos fortificados para podermos enfrentar os dias vindouros, com certeza, e queremos dizer que esse Deus tem sido suficiente para as nossas vidas, porque Ele nos tem dado sustento com aquilo que Ele tem feito em nossas próprias vidas, e queremos dizer que este culto trouxe consigo restauração para muitas vidas, e queremos dizer que trouxe também união, porque a mensagem soou falando sobre a união, e com isso nós queremos dizer que nós nos sentimos fortes e capacitados para levar avante a palavra de Deus, conforme o Senhor nos tem dado esta capacidade dia após dia. Hoje, 9 de dezembro de 2023, foi realizado o culto municipal da juventude, que marca o encerramento do ano eclesiástico. Os jovens e adolescentes aderiram em massa a este grande culto, mas o templo não foi suficiente para albergar o número de cristãos que aderiram a este culto. O culto foi realizado no verdadeiro sentido de um curso de avivamento e de união entre os jovens do município do Sul. Intervieram neste culto corais de diferentes centros a nível do município, e os coros entoados levaram a igreja em verdadeira adoração. A palavra ministrada apelou aos jovens para que permaneçam na união, e assim terminamos em grande o ano eclesiástico. Com imagens de Francisco Lopes, reportou para vocês Florinda Ninca. Pronto, foram as notícias em 3D que marcaram a nossa segunda edição, pelo que prometemos voltar com outras novidades. A todos os nossos seguidores, saibam que vocês são a razão da nossa existência. E para já, desejamos boas festas e próspero ano novo. Fiquem com a paz do Senhor. Recebam um forte abraço das vossas irmãs Estefânia Gabriel e Amélia dos Santos.